Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo se sagrou campeão da Supercopa Grão-Pará 2026. Bateu de virada o Águia de Marabá por 2-1 no Mangueirão e na abertura do nosso futebol já ergueu um título. É uma competição importante? Não. É uma competição que não tem status nenhum de importância. Ok, mas essa nem é o caso de hoje, não é o caso de analisar isso. É uma competição que eu gostei de ter sido criada porque é como se fosse um pontapé inicial da nossa temporada do futebol paraense. Então, é uma competição com status zero, tá? Essa é a verdade. Nenhum remissa vai lembrar daqui. Se a competição acabar esse ano, ninguém vai lembrar, olha, 20 anos, em 2046, 20 anos atrás o Remo ganhou a Supercopa Grão-Pará. Não, ninguém vai lembrar, mas é melhor ter essa competição contra uma equipe do Águia de Marabá, que tem a sua qualidade em termos do futebol paraense, tá? Em termos do futebol paraense, é uma das melhores, das mais competitivas, é lógico. Nem chega perto aos adversários que o Remo vai ter no Campeonato Brasileiro da Série A, né? São universos totalmente diferentes, mas eu acho legal. É melhor do que o Remo estar disputando amistoso contra o Barcarena, a seleção de Barcarena, a seleção de Pichuna, a seleção de Garapé-Miri, sabe? Então é melhor fazer dessa maneira. E ok, e o público compareceu. Cerca de 30 mil pessoas no Mangueirão, então um público muito, muito bom nessa volta do Clube do Remo após o acesso à primeira divisão nacional. Então, ok, nada contra a competição, mas não tem status nenhum, Então, é importante o que a gente analisar nesse jogo, na verdade, é o quê? Não é o título em si. O título em si não vai entrar assim, na galeria de títulos do Clube do Remo, mas observar alguns jogadores, algumas individualidades, alguns desempenhos realmente de alguns jogadores que já estavam no Clube do Remo, outros que foram contratados. Por mais que seja o primeiro jogo, tem algumas coisas que para mim estão bastante claras, bastante evidentes, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. É o primeiro jogo. A gente vai tratar aqui, mas para mim tem coisas bastante evidentes. E também, lógico, falar da equipe do Águia de Marabá, que está na Série D e vai tentar o acesso à terceira divisão nacional. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense. Estão gostando desse tipo de conteúdo? Compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Porque só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que vamos analisar esse Clube do Remo 2, Águia de Marabá 1. E como eu disse na introdução, já analisei aqui a competição. É uma competição realmente que não tem relevância, mas já está disputando, que vença, né? E venceu, ok, foi campeão. E a gente vai tratar o quê? Da partida em si. O Osório, estreante do banco de reservas do Clube do Remo, mandou o Leão a campo com Rangel, João Lucas, Klaus, Léo Andrade, Sávio, Zé Ricardo, Jaderson, Pavani e Pana, Manga e João Pedro. Já o Júlio César, treinador do Águia de Marabá, mandou o Águia a campo com Jefferson, Bruno Limão, Dedé, Wendel, Cássio, William, Thiago, Bagagem, Felipe, PH, Gustavo e Diogo Carlos. Primeiramente, né, falando do que aconteceu, né, da tragédia que aconteceu com o time sub-20 do Águia de Marabá, que vitimou pessoas. O treinador ainda do Águia de Marabá sub-20 ainda está internado, em situação grave. Então, uma situação bastante complicada. Então, desejo aqui realmente força para a família, força para os amigos, todas as pessoas que amam esses profissionais, tanto o Hector que partiu, quanto também para o treinador. Então, uma situação realmente bem triste, bem complicada, que afeta o clube em si. E afeta o clube em si. E o Águia foi muito guerreiro disputar esse jogo. Por quê? Porque o Águia de Marabá não é questão, o acidente foi no time sub-20, não tem nada a ver. Gente, eles conheciam as pessoas que estavam lá. O Águia conhecia os jogadores que entraram em campo, conheciam as pessoas que estavam lá dentro daquele ônibus. Então, assim, não é fácil, tá? Não é fácil. E você se movimentar em prol de uma partida, com um deslocamento de Marabá até Belém ainda, é difícil. Você entra no ônibus e sabe que você teve companheiro que acabou de perder a vida também num acidente de ônibus, num deslocamento longo, em Marabá a Belém, é lógico, não é um deslocamento de São Paulo até Marabá, mas é um deslocamento que é de 8, 9 horas de ônibus também. Então, assim, não é tão fácil, ou melhor, não é nada fácil. Não é nada fácil. Então, parabéns ao Águia de Marabá pelo time que entrou em campo e pela atuação que a gente vai detalhar logo mais. O ponto negativo do jogo, antes de entrar na partida em si, antes da partida, é o gramado, né? Que tragédia esse gramado tragédia esportiva, obviamente, desse gramado do Mangueirão. Não dá, gente. Não dá. O gramado do Mangueirão da maneira que tá, e não tem desculpa de chuva. Porque chove muito.
É lógico que a chuva prejudica, mas se você for olhar a Supercopa do Brasil ano passado, que foi final de janeiro, início de fevereiro, né? Praticamente no mesmo período de agora, ou seja, um período chuvoso também, o gramado estava muito bom. É que choveu muito naquela partida, né, entre Botafogo e Flamengo, e mesmo assim o gramado aguentou e foi muito bom. Agora não. Agora teve um relaxamento. É os shows envolvidos. Uma situação complicada, né? Se realmente os shows estão prejudicando tanto o gramado, mas vão continuar mandando shows para lá, é uma situação difícil, porque o Remo está disputando uma Série A do Campeonato Brasileiro, né? E o que a gente espera é que esteja um gramado bom, né? E o gramado tem que estar melhor. Tem que estar melhor. Me assustou muito. Não sabia que o gramado do Mangueirão estava assim. Não sabia. Me assustou bastante essa questão realmente do gramado. Entrando na partida em si, foi um jogo bastante equilibrado, tá? Até o Remo empatar a partida, foi um jogo bastante equilibrado, um jogo que o Remo ficou devendo. Assim, esses jogadores do clube do Remo, gente, que entraram em campo, eu vou colocar 3 os que entraram em campo, que realmente possam ser titular. O Rangel é titular da Série A, temos Série A, tá? Rangel, o João Lucas foi contratado para a Série A, se ele vai se manter na titularidade eu não sei, mas ele foi contratado para a Série A. O Léo Andrade, zagueiro, também foi contratado para ser titular da zaga. Se ele vai se manter, eu não sei. O resto, todos os outros, não foram contratados a princípio para serem titulares do Clube do Remo. Nem falo só das contratações, como jogadores que ficaram também. Sávio, Jaderson, Pavani, o Pana, o João Pedro, todos os jogadores que estavam na temporada passada e começaram a partir de hoje, não permaneceram no Remo para ser titular do Campeonato Brasileiro da Série A. É um outro nível, é uma outra exigência. Então, assim, eu acho que podem sim alguns deles formar elenco, fazer parte do elenco, obviamente, né? Mas não para ser titular. Então foi um Remo que vai mudar muito. Daqui a 2 semanas tem a estreia contra o Vitória, lá no Barradão, Campeonato Brasileiro, vai mudar bastante, né? Esse time do Clube do Remo vai mudar bastante, tem que mudar. Não tem como não mudar, né? Então, assim, vai mudar. Talvez contra o Bragantino a gente já veja alguma mudança, embora o Campeonato Paraense é uma coisa que a gente tem que falar aqui no vídeo também, tá, gente? Se tropeçar, esse time... Vamos colocar o time caseiro do Clube do Remo? Caseiro que eu digo com jogadores remanescentes, não necessariamente do Pará, mas jogadores que ficaram da temporada passada para essa, dá conta do Campeonato Paraense, tá, gente? Pode oscilar um jogo ou outro, pode tropeçar ali e aqui, mas dá conta de se classificar, de chegar numa semifinal, enfim. Aí na semifinal final, bota o time titular para ser campeão, sabe? Eu sou a favor disso, eu sou extremamente a favor disso. Campeonato Paraense, um jogo contra o Bragantino, 4 dias depois joga com Vitória do Barradão, manda boa parte dos jogadores que entraram hoje, manda a campo contra o Bragantino, que dá conta, gente, dá conta, tá? É um nível técnico muito diferente, gente. É um nível técnico, assim, é um abismo. Tem a Série A, tem um abismo, tem o pré-sal, tem o abismo do pré-sal e tem o Campeonato Paraense, tá? Não vão comparar as coisas, não vão comparar as coisas. Quando eu falo com o time do Pará, o time organizadinho e tal, o time interior, por exemplo, é em termos de Campeonato Paraense. A exigência agora é uma outra, é cavalar a exigência agora, cavalar. Então, assim, manda o time que dá conta. Pode ter um tropeço ali, então você tem que ter paciência, que o foco é o quê? É o Campeonato Brasileiro da Série A, que não pode ter tropeço algum. Então, o time que entrou em campo hoje fez um jogo equilibrado com a Águia de Marabá. Tá bom? Lógico que não tá bom. O Remo, como mandante, jogando dentro de casa, o Remo é o time da Série A, você tem que ser superior ao seu adversário. Só que pegou um adversário que, além de estar treinando há mais tempo, muito bem treinado e muito organizado pelo Júlio César. Como eu gostei de ver esse time do Águia de Marabá superando a dificuldade psicológica que a gente tratou no início do vídeo em relação ao acidente que aconteceu com o ônibus sub-20 e mostrando que tática, organização, transição ofensiva, com 5 minutos de jogo, o Águia de Marabá teve 2 grandes oportunidades para fazer o gol e o Rangel fez 2 boas defesas. Os atacantes do Águia saíram na cara do goleiro Marcelo Rangel, vencendo na velocidade da defesa azulina, que é lógico, o ponto negativo pro Remo é isso. Foi uma fragilidade nesse início do jogo da defesa, no segundo tempo também, então uma defesa ainda que não se encaixou, ok, primeiro jogo ainda, mas não se encaixou, e o Águia explorando isso. E o Águia volta pro segundo tempo muito melhor. O Águia foi melhor boa parte do segundo tempo do que o Clube do Remo. Eu achei o primeiro tempo bem equilibrado, com o Águia bem em campo, o segundo tempo o Águia melhor,
até sofreu o gol de empate, que o Águia faz o primeiro gol com a falha do Marlon falha e o PH faz 1-0. Depois o Osório faz algumas mexidas e as substituições do Osório, ele fez uma boa leitura de jogo, que as substituições do Osório surtiram bastante efeito, saindo Pana para a entrada do Pikachu, saindo Pavani para a entrada do Cantígio, o Cantígio entrou bem também na partida, saiu o João Pedro para a entrada do Nico. Aí o Nico, para mim, não entrou tão bem assim no jogo, mas saiu o Jadson para a entrada do Eduardo Belo, que não tem condições de Série A, tá? Sendo bem direto, não tem condições, mas jogou bem. Jogou bem na partida de hoje, participou dos 2 gols, fez o gol do título, muito legal, muito bom. Então, assim, esse time, eu acho, com esse time que entrou e algumas peças, nesses primeiros jogos do Campeonato Paraense, dá para ser esse time. Para mim, dá para ser esse time, assim, tranquilamente para conseguir levar o Campeonato Paraense na fase decisiva, na final, por exemplo. Se der a lógica, a gente não sabe, futebol é jogado, quanto o Paysandu, aí não, aí manda o time titular mesmo, porque, né, vai ter que aproveitar e tem que ser campeão, né, tem que brigar pelo título. Então, foi um clube do Remo, assim, que o Osório, depois que ele mexeu na equipe, o clube do Remo cresceu. Sofre o primeiro gol com o Águia melhor, mas depois que empata, só deu Remo. Aí sim é o Remo que a torcida compareceu no Mangueirão para ver. Foi um clube do Remo muito mais forte, muito mais agressivo, com mais qualidade. O Remo sentiu muita dificuldade para criar jogadas. Depois que fez o primeiro gol, conseguiu criar melhores oportunidades. Causou diversos perigos ao goleiro Jefferson do Águia de Marabá, que poderia ter feito o terceiro gol, poderia ter vencido até com um pouco mais de tranquilidade. Quando eu digo tranquilidade, não é um demérito da equipe da Águia de Marabá, da equipe do Águia, é porque realmente há uma diferença técnica, gente. Há uma diferença técnica. Você tem que entender que há uma diferença técnica entre o elenco do Clube do Remo e o elenco do Águia de Marabá, e tem que existir. Não pode não existir. Porque se não existir uma diferença técnica, por mais que seja esse elenco, que ainda não é o elenco e na maioria dos jogadores vão disputar a Série A, se não existir essa diferença técnica, o Remo abandona a Série A, não disputa a Série A. Tem que ter uma diferença técnica grande. É por isso que o Águia de Marabá, para mim, ele se superou muito no jogo de hoje. Ele se superou muito por várias questões e mostrou qualidade. Eu acho que vai ser uma equipe que vai dar trabalho, eu acho que é uma equipe que vai qualificar para a próxima fase, eu acho que é uma equipe que vai brigar sim por uma vaga na final do Campeonato Paraense para chegar, independente do cruzamento, mas semifinal, final. É uma equipe que eu acho que vai chegar longe, porque o Júlio César demonstra que é um bom treinador, né? Não é a primeira vez, é lógico, começo de trabalho no Águia, né? Nem começou o Paraense ainda, mas é um bom treinador, das passagens que teve pela Tuna, treinou também no Maranhão. Então, assim, esse time do Águia vai dar bastante trabalho. Eu gostei muito da equipe do Águia, as transições ofensivas, rápido, objetivo, não se intimidou de estar jogando o Clube do Remo fora de casa. Isso foi muito importante, a questão da postura, né? A questão realmente de dar uma indicação que, olha, a gente é inferior, pode ser inferior tecnicamente, mas nós vamos te atacar, nós temos organização, nós temos também qualidade. Então, gostei da apresentação do Águia de Marabá. E o Remo, ele ressurge na partida, na verdade, depois que faz o primeiro gol. Faz o primeiro gol, depois de um jogo equilibrado, depois do Águia estar melhor, aí só deu o Remo. Aí o Remo realmente conseguiu criar as melhores oportunidades. Vamos para algumas individualidades do clube do Remo. João Lucas, lateral direito. Para a primeira partida eu gostei, tá? Eu acho que precisa de uma evolução. Tenho certeza que precisa de uma evolução. Mas uma primeira partida eu gostei, mas a gente tem que observar ainda. Mas gostei principalmente na primeira etapa do João Lucas, caindo sempre pela direita. Lógico, ele é lateral direito, mas não é isso que eu queria dizer. Fazendo seus cruzamentos do lado direito do Clube do Remo, que no primeiro tempo o João Pedro perdeu um gol claro na pequena área, no belo cruzamento do João Lucas, dava para fazer o gol, errou depois de outros cruzamentos, mas eu acho que foi uma estreia bem aceitável. A zaga Klaus e Léo Andrade não gostei, depois saiu o Klaus para entrar do Marlon, que eu não gostei, que ele falha claramente. O campo tá ruim, ele deu uma escorregada, deu, mas estava sozinho no lance, gente, tá? Dava para fazer algo melhor, tá? Porque aquela bola daquele jeito foram N vezes durante os jogos para todo mundo e todo mundo conseguiu se virar melhor. Ele, como zagueiro, dava para fazer melhor. Então, falhou, né? Falhou. E a zaga do Clube do Remo, vão colocar um questionamento aí, né? Klaus e Léo Andrade, tem umas outras opções, mas será que o Remo ainda não precisa de um zagueiro para falar que é titular absoluto? Porque, a princípio, todos os zagueiros contratados pelo Clube do Remo são, alguns deles, bons zagueiros, mas você não vê um xerife realmente na zaga do Clube do Remo, aquele de qualidade maior, sabe? Então é algo que me preocupou hoje, na partida de hoje. Ok,
primeiro jogo, 2 semanas só de treinamento, mas me preocupou na partida de hoje. Sávio, vamos pontuar o Sávio da seguinte maneira. Não terminou a condição de jogar a Série A. Ele fez uma assistência belíssima pelo Eduardo Melo, belíssima, que visão de jogo, que passe, foi maravilhosa. A assistência do Sávio pro gol do Eduardo Melo foi maravilhosa, tá? Foi surreal, foi muito boa mesmo, mostrou qualidade nesse passe. Ponto. Não tem condições de disputar a Série A. Porque o que ele passou de sufoco no setor defensivo hoje contra o Águia de Marabá, tá? Contra o Águia de Marabá, que é um time da Série D do Campeonato Nacional, não tá escrito, gente. Ele errou muito, tanto defensivamente com algumas saídas. É que ele deu essa assistência, e foi uma bela assistência, a gente tem que separar as coisas, e ok, fez assistência do gol do título do Clube do Remo. Só que não tem condições. Para mim, não termina condições de jogar uma Série A, porque errou muito, e foi uma avenida pelo lado esquerdo defensivo do Clube do Remo. Foi muito difícil. Zé Ricardo, que para mim fez uma estreia, assim como o João Lucas, fez uma estreia ok, acho que foi até melhor que o João Lucas em termos de desempenho, principalmente na primeira etapa, tá? Gostei. A princípio, eu não acho que ele tenha que ser o volante titular do Clube do Remo, né? Ele realmente precisa... Não é que precisa mostrar mais que ele chegou agora, eu acho que ele foi bem na estreia, né? Mas o Osório não tem aquela confiança, olha, ele vai ser meu volante titular. E é normal, o Remo tá ainda atuando no mercado. Por exemplo, o Remo que é o Pico, aquele volante argentino do Platense. Gente, ele joga muita bola, tá? Eu fiz a análise dele aqui, confirmando a contratação, ele é titular absoluto do Clube do Remo, por uma função que por exemplo, o Zé Ricardo faz, isso é ótimo. Isso é ótimo do Remo, tem que ter qualidade para a Série A. Então, assim, mas foi uma boa estreia do Zé Ricardo. Jaderson, Pavani e o Pana. Jaderson e Pavani primeiro. Uma partida ok dos dois, mas assim, ok, contra o adversário um pouco mais frágil, ou bem mais frágil, muito mais frágil do que os adversários que o Remo vai disputar a Série A. Então, eu considero nesse momento, tanto Jaderson como Pavani, jogadores que podem compor o elenco, mas pensando em Série A, não, né? Pensando em Série A, talvez entrar num jogo ou outro tal, mas, né, principal algo a mais. Só que na partida de hoje, os dois razoáveis, vou colocar como razoável. Pana, enquanto aguentou 45 minutos, que eu acho que é um problema que ele tem essa questão física, vamos ver, né, voltando agora, com uma outra pré-temporada, enfim. Ele chegou também no meio da temporada, né? Agora vamos ver com a pré-temporada. Mas quando jogou, você percebe que ele tem visão de jogo, que tem um bom passe, né? Se ele dá conta de ser o meia titular do Remo da Série A, eu acho preocupante, eu acho arriscado, melhor dizendo, tá? O Remo tem que estar na ação do mercado. Mas enquanto jogou na primeira etapa, foi um alento nesse meio campo em termos de criatividade, por mais que o Remo não tenha criado tanto, mas você viu uma qualidade maior de passe. Manga, não gostei, jogou o jogo todo fisicamente ok, mas não gostei do Aleph Manga. Eu acho que uma partida que ele poderia, por mais, sempre pontuando, estreia, entendo, tal, faço essa observação, mas analisando o jogo, para mim, muitas vezes sumido de campo, muitas vezes caindo pela esquerda, mas não conseguindo criar uma boa jogada, às vezes caindo mais pelo meio. No Aleph Manga eu achei uma partida mais apagada. João Pedro também não esteve bem, brigando para o ataque, perdeu uma bela chance de gol no cruzamento do João Lucas na primeira etapa. E o Remo foi melhorando com as mexidas, né? Com a entrada do Eduardo Melo, que, como eu disse, para mim não tem condições de ser titular do Clube do Remo, ou melhor, fazer parte talvez até da Série A, não tem condições, mas entrou muito bem e modificou o jogo. As outras substituições a gente já analisou aqui também. E esse foi o Clube do Remo contra o Águia de Marabá. Ok, estreou, campeão, beleza, um título, como eu falei, não tem status nenhum essa conquista, mas beleza, sem problema algum, foi campeão, tem que demonstrar muito mais. É um Clube do Remo que, pro primeiro jogo, eu encaro esse plantel, esses jogadores que entrarem em campo, 80% deles não serão titulares do Clube do Remo na Série A, mas pro Campeonato Paraense, eu acho que tá ok e tem que dividir. Eu vou bater sempre nessa tecla, gente, tem que dividir. Campeonato Paraense é uma coisa, Campeonato Brasileiro é outra. Nunca entrar num jogo de Campeonato Paraense com o time titular força máxima tendo 3 dias depois um jogo do Campeonato Brasileiro. Jamais. Exceto Repá e exceto final. Exceto isso. O resto é time reserva. E o time reserva do Clube do Remo para o Campeonato Paraense eu acho que dá conta de conseguir chegar longe, né? Porque é melhor que a maioria das equipes. Né? É melhor que a maioria das equipes. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. É o primeiro vídeo de análise aqui do ano.
até o próximo vídeo de análise, que vai ser o jogo, a estreia do Clube do Remo contra o Bragantino, mas durante a semana a gente pode trazer a qualquer momento um novo vídeo do Leão, qualquer análise que vier. Um abraço e até o próximo.